Olá pessoal, meu nome é Fábio Coelho, eu sou do Vozes e Trovões e eu vim aqui para falar sobre o tema autoridade. Para iniciar, queria ler um texto muito conhecido, mas acho que é muito esclarecedor para falar sobre esse tema. Eu vou ler Lucas 9, versículo 1, Lucas 9, 1, que diz assim: Reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. Nesse texto e em outros textos você vai ver que as escrituras fazem diferenciação entre a palavra poder e a palavra autoridade, ou essas duas realidades. O poder está relacionado ao derramamento do Espírito sobre uma pessoa, onde isso vai gerar um impacto espiritual e um impacto físico sobre o ambiente que essa pessoa está inserido. E a autoridade está relacionada à palavra exousia, que é autorização ou jurisdição. Autorização para usar esse poder, autorização para acessar esse poder do Espírito que é derramado sobre os homens. Eu uso a parábola de um carro, né? Por exemplo, você imagina um carro muito forte e muito potente, você imagina uma Ferrari. Se você tem uma Ferrari, a Ferrari é poder, né? Se você que é homem e gosta de carro, você vai concordar comigo que ter uma Ferrari é ter poder. Mas você não adianta ter uma Ferrari se você não tem a habilitação para usar essa Ferrari. Você pode ter uma Ferrari dentro de casa, guardada na tua garagem, mas se você não tem um documento que te habilita a dirigir essa Ferrari, você não tem autoridade de usar esse carro ou esse poder. Da mesma forma que quando Cristo ressuscita, ele diz para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, ou seja, eu vou derramar o meu poder sobre vocês, o poder do Espírito. Nós cremos, sabemos que esse poder foi derramado em Atos capítulo 2 sobre a igreja, e não foi apenas um derramamento de um dia, mas foi um derramamento que foi iniciado nesses dias, e o poder tem sido derramado sobre a igreja de Cristo, sobre os santos. Esse poder está disponível a nós, e eu creio que nosso problema nesses dias não é falta de poder. Nós temos poder disponível do Espírito a todos os santos, todos os crentes em Cristo. O nosso problema hoje é que falta autoridade, falta autorização para acessar esse poder, autorização para usar esse poder e autorização para se movimentar em jurisdições para manifestar esse poder. Nós temos poder do Espírito de Deus que foi derramado sobre nós para expulsar demônios, para curar os enfermos, para pregar a palavra, para fazer discípulos, para influenciar regiões, poder para influenciar pessoas, poder para ministrar sabedoria, revelação, temor, todos os aspectos do Espírito de Deus, né? Isso está disponível para nós. Então, o que nos falta como igreja nesses dias é autoridade. Poder é o que nós recebemos por meio do Espírito, mas autoridade é um processo que nós precisamos alcançar. Existe um processo que nós precisamos trilhar para que nós possamos alcançar a autoridade para acessar esse poder. Então é sobre isso que eu queria frisar hoje. Quando a gente fala de processo, o exemplo principal para nós é Cristo, Yeshua. Ele encarna como um homem, ele inicia o seu ministério por volta dos 30 anos de idade, ele chama discípulos, empodera esses discípulos, compartilha da sua autoridade com eles, só que no final ele morre na cruz, ele ressuscita e os discípulos estão escondidos com temor daquilo que iria acontecer naqueles dias. Então ele aparece para os discípulos e ele fala uma frase muito forte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando a gente lê isso, a gente vai entender que esse é um ápice do ministério da encarnação de Cristo, naquele momento onde ele manifesta essa realidade. Ele diz: toda autoridade me foi dada. Então, o que eu creio é que Cristo, por meio da encarnação, ele se submeteu a um processo na terra de obediência, de submissão ao seu Pai, e ele, por meio desse processo e tudo aquilo que ele precisava cumprir na terra, ele alcançou essa plenitude de autoridade. Ele disse:
toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, para mim, se a gente for falar de um processo que vai nos levar a alcançar essa autoridade para acessar e manifestar esse poder, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é a nossa referência. Vamos ler Filipenses 2, do versículo 5, Filipenses 2,5. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, ou seja, porque ele cumpriu esse processo, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ele fala sobre um processo. Então, para mim, esse é o processo que nos ensina em como acessarmos a autoridade, como crescemos em autoridade, como crescemos em autorização para manifestar poder, como crescemos em autorização para podermos acessar jurisdições para a manifestação desse poder e reflexo dessa glória de Cristo na terra. Então, qual que é o processo? Primeiro, ele, embora sendo semelhante a Deus, se esvaziou, assumindo forma de escravo, de servo. Paulo vai dizer que ele se humilhou. A humildade é o ponto primário que vai nos levar ou vai nos conduzir a esse lugar de autoridade. Ele nos ensina, ele mostra isso no evento na Páscoa e na ceia. Ele envia seus discípulos para preparar a ceia e havia um costume naquela época que toda vez que um judeu entrava num lugar, antes de comer, se lavava os pés. E Cristo entra naquele lugar e vê os seus discípulos, ele olha e volta. E ele vê que ninguém tinha lavado os pés deles, ou seja, os pés deles estavam sujos. E ele toma de um balde, de uma toalha, e ele se ajoelha, ou seja, ele desce para lavar os pés dos discípulos. Porque naquela época você precisa entender que lavar o pé era uma tarefa muito indigna, entre aspas. E toda vez que alguém chegava numa casa, quem lavava o pé daquela pessoa era o servo, o escravo mais baixo daquela casa. Se aquela casa fosse uma casa muito pobre e não tivesse servos, quem lavava o pé era a mulher, segundo a perspectiva machista da época, onde a mulher era inferior ao homem. Então você imagina, os discípulos estão naquele lugar, não tem escravo, não tem servo, não tem mulher, não tem ninguém. Um olhou para a cara do outro e falou, não, quem que vai descer? Quem que vai se humilhar para servir o outro? Não, ninguém. Porque qual que era a briga dos apóstolos? A briga era que quem era maior do que o outro. Né? Então, mais ou menos como é hoje, né? Quem que é maior? Quem é maior entre nós? Ninguém se humilhou, ninguém baixou para servir o próximo e lavar o pé. E ficou naquilo mesmo. Quando Cristo chega, ele olha aquela situação, ele ensina eles, ele desce a mais baixa posição. Embora ele estivesse na mais alta posição, semelhante a Deus, ele desce a mais baixa posição, escravo. Escravo para servir quem? Os homens. Então Pedro olha aquela situação e fala assim, não, você não vai se rebaixar, você não vai se humilhar diante de mim, você não vai se ajoelhar para lavar meus pés. Então Cristo olha nos olhos de Pedro e fala assim, Pedro, se eu não posso te servir, você não tem parte comigo. Então, para mim, a humildade é o ponto base de alguém que quer se movimentar em autoridade. O primeiro passo que Paulo descreve nesse texto sobre o processo da encarnação de Cristo, que o leva a receber o nome que está acima de todo nome, é a humildade. Segunda coisa que Paulo diz, que ele se humilhou e ele obedeceu. Então, segunda coisa, obediência. Então Cristo, ele se humilhou, ele desceu
desceu à mais baixa posição para servir os homens, mas ele não apenas se humilhou, ele obedeceu. Quando você vai olhar o desenvolvimento da obra de Cristo, Cristo está andando na terra para cumprir tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito. Ou seja, tudo que o Pai tinha determinado sobre a sua obra, sobre a sua movimentação, ao ponto que em João 5, quando ele é questionado sobre a cura que ele faz no sábado, ele vira para os fariseus, para o povo que estava em volta dele e fala assim, ó, o filho não pode fazer nada a não ser aquilo que ele veio para fazer. O filho não faz nada de si mesmo, o filho não se movimenta por um livre-arbítrio. O filho não era árbitro de si mesmo, o filho era totalmente sujeito à obediência daquilo que o pai estava desenvolvendo e aquilo que o pai estava falando. Então, o filho não tinha vontade própria, o filho não falava daquilo que era dele, o filho não fazia nada com relação aos seus pensamentos próprios. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava estava sujeito à obediência do seu pai. Então, humildade, obediência e por último Paulo, ele fecha esse processo dizendo que ele se humilhou, ele obedeceu, mas ele não apenas obedeceu, ele obedeceu até a morte. E o terceiro ponto para mim que é crucial é a perseverança. Perseverança na humildade e na obediência. Não apenas uma humildade transitória e uma obediência pontual, mas uma perseverança nesse processo. É um processo contínuo nas nossas vidas, que vai nos levar à autoridade, a maior nível de autoridade. Então, eu creio que quanto mais nós persistimos no processo da humildade e da obediência, maiores níveis de autoridade nós vamos conseguir acessar para manifestar esse poder. Por isso que Paulo termina dizendo que ele se humilhou, ele obedeceu até a morte. Por isso, porque ele cumpriu esse processo, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Por isso, ele vira para os discípulos e fala, ó, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, Paulo nos exorta dizendo, tenham o mesmo sentimento de Cristo, para que vocês possam acessar a autoridade para manifestar o poder do Espírito nessa terra, nesses dias. Nós vamos continuar gravando vídeos como esse sobre temas pontuais. Se você quer sugerir algum tema, você pode sugerir aqui nos comentários desse vídeo. Se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!